O Flamengo desistiu de forma oficial de Rafinha. No vídeo de hoje do canal do Nicola eu vou te contar o real motivo do fim das negociações. Também preciso te atualizar sobre o Corinthians, que pelo quarto ano consecutivo fechou no vermelho. São números bem preocupantes. Bora falar ainda do São Paulo. Que história é essa de que o Tricolor está negociando com o Jailson? É verdade, é mentira? Em que pé tá essa história? Para completar, vamos falar sobre Nátio Fernandes, com uma brilhante estreia com a camisa do Atlético Mineiro. Tá fazendo o torcedor do Galo sonhar bastante alto, além de salários do futebol francês, com Neymar e Mbappé liderando o ranking lá na França. Tudo isso a partir de agora. É só pedir para vocês deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho. Estamos nesse momento com 998 mil inscritos. Faltam 2.000 inscritos para que a gente possa fazer a live do milhão e distribuir uma série de prêmios bem legais para vocês. Vai ter bicicleta, vai ter mesa de pebolim, vai ter camisa oficial de time do coração, enfim, vai ser bem legal. Mas para isso, nos ajudem a bater esse 1 milhão de inscritos até esse domingo. A nossa ideia é fazer a live do milhão do Nicola nesse domingo com a participação de todos vocês. Se você não é inscrito, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre os salários no futebol francês com o domínio total do PSG. O jornal L'Équipe da França, o principal jornal da França, todo ano publica um ranking dos maiores salários entre atletas do campeonato francês. E a primeira constatação é desesperadora. Os 11 primeiros salários são de jogadores do PSG. Se a gente pegar a relação dos 20 primeiros, 17 são de atletas que pertencem ao PSG. Por isso, o PSG tem um domínio total do futebol francês. Você deve estar se perguntando quais são os 3 atletas que fazem parte desse ranking de 20 e não pertencem ao PSG. O Ben Yedder é o 12º colocado, ex-atacante do futebol espanhol, atualmente no Mônaco. O Fábregas é o 13º jogador, também no Mônaco. Tem o Depay, 16º colocado, jogador do Lyon. A lista de 11 atletas do PSG que compõem as primeiras colocações tem o Neymar em primeiro, o Mbappé em segundo, Marquinhos em terceiro, Verratti, Di Maria, Navas, Icardi, Paredes, Benatti, Kimpembe, além do Herrera. Esses são os 11 mais bem pagos do futebol francês, todos atletas do PSG. A curiosidade maior que você deve ter certamente é sobre os salários de Neymar e Mbappé. Neymar é o mais bem pago do futebol francês e um dos jogadores mais bem pagos do mundo, ganha 19,9 milhões de reais por mês brutos do PSG. Quase 20, vamos arredondar para 20 milhões de reais, beleza? A segunda colocação é de Mbappé, que recebe atualmente 13,6 milhões de reais. Cada ano que passa o Mbappé vai encostando, vai se aproximando do salário do Neymar, até porque existem aumentos gradativos no contrato do Mbappé, algo que não acontece no Neymar. Só que o contrato de ambos está perto do fim e o PSG discute, está bem perto inclusive de renovar, de estender o vínculo dos dois, e a tendência é que o próximo salário do Neymar seja maior e o do Mbappé seja bem maior. Então essa diferença que hoje está na casa dos 6 milhões e 400 mil reais, ela deve praticamente inexistir. Até porque o Mbappé, além de ser jogador da casa francês, é mais jovem do que o Neymar e tem enorme poder de revenda. Para completar, queria contar ou lembrar também que o Messi está cotado para virar reforço do PSG, o que faria com que o PSG tivesse ainda mais distância no que diz respeito a salários em relação a todos os outros clubes franceses, isso sem contar que Cavani, o atacante uruguaio que foi para o Manchester United, e o Thiago Silva, que eram o segundo e o terceiro colocados do ranking de maiores salários do futebol francês, deixaram o clube na última temporada. Bom, bora falar agora sobre Jailson e o São Paulo. Muitos de vocês no programa do Nicola dessa sexta-feira não sabia ainda que eu tenho um programa de segunda a sexta, sempre às 8 da noite, aqui no canal do Nicola, com entrevistas, com muita interatividade, com informações exclusivas. Muita gente ontem queria saber sobre o Jailson. Como é que tá essa história do Jailson, volante revelado no Grêmio, que foi jogar no Fenerbahçe e nesse momento está no Dalian Pro, time da China. E aí eu fui perguntar para o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, em que pé estava essa negociação. O Belmonte me assegurou que existe um interesse, que o São Paulo conversa, mas que ainda não fez proposta oficial ao Jailson. Qual que é a ideia do tricolor nesse momento? O São Paulo está em busca de um atleta que chegue com as mesmas características do Gabriel Neves. Esse era o nome dos sonhos do Hernan Crespo e também da diretoria. O volante uruguaio do Nacional, não houve acordo, o Nacional sempre pedia mais, o São Paulo desistiu da contratação e cogita até fazer uma nova proposta ao Gabriel Neves na metade do ano, levando em consideração que no fim dessa temporada ele fica sem contrato com o Nacional. Então a ideia do São Paulo é tentar um pré-contrato com o Gabriel para contratá-lo no ano que vem. Enquanto isso, nessa temporada, o São Paulo vai em busca de um outro jogador e, de acordo com o Belmonte, analisa as possibilidades
quer entender quanto o Jailson pede, quer entender quais as condições do negócio com o Dalian Pro, e não faz isso apenas com o Jailson, tá? Faz também com outros jogadores. Existem alguns volantes à disposição no mercado. O Rafael Carioca foi tentado, por exemplo, pelo Grêmio. O Quelar poderia deixar o Al Hilal, é uma alternativa que também é estudada pelo Grêmio. Há uma indefinição em relação ao futuro do Edenilson no Internacional. Tem o Fernandinho que está deixando o Manchester City. São algumas possibilidades no meio-campo para essa função de volante com qualidade, com categoria. E o São Paulo quer entender todas as condições antes de fazer uma proposta oficial. Embora alguns dos rivais do São Paulo na disputa pelo Jailson, como Grêmio e Atlético Mineiro, coloquem o São Paulo como favorito na briga pelo Jailson. Esses clubes afirmam que o São Paulo já fez uma proposta ao Dalian Pro de empréstimo com opção de compra e que o negócio está mais avançado. O São Paulo nega, o São Paulo não confirma essa informação. Só para completar ainda sobre volantes, o São Paulo tenta desesperadamente fechar um acordo com o Rodrigo Nestor, cujo contrato termina em novembro. Ele tem, a partir de maio, a possibilidade de assinar um pré-contrato e o Tricolor tenta conseguir a prorrogação, a extensão desse vínculo, para não correr o risco de perder o Nestor de graça no fim dessa temporada. Bora falar agora sobre a estreia de Nacho Fernandes. O argentino, 31 anos de idade, jogador mais caro já contratado na história do Atlético Mineiro. Custou 8 milhões de dólares. O pacote total dele saiu por 8 milhões de dólares ou 44 milhões de reais, ultrapassando a compra no ano passado do Zaratio. Era do outro argentino o status de compra mais cara do futebol do Atlético. O Zaratio havia sido contratado por 6 milhões de dólares ou 32 milhões de reais. Agora veio o Nacho, que custou 8 milhões de dólares. No total, 6 milhões para o River Plate, mais 2 milhões em impostos e outros clubes. Pacote total de 44 milhões de reais. E a estreia do Nacho foi espetacular. Vamos fazer a ressalva de que tratava-se o adversário do Coimbra, o pior time do Campeonato Mineiro. Tudo isso precisa ser sempre lembrado. É só o campeonato estadual, é só início de temporada. Mas o Nacho deixou a impressão de que já joga no Galo há muito tempo. E mais do que isso, a ocupação de espaço dele no campo ofensivo é espetacular. Separei alguns números, primeiro destacar os números principais, né? Ele fez um gol, deu uma assistência e sofreu um pênalti. Pênalti que acabou convertido pelo Hulk. No geral, foram 2 finalizações no alvo, 4 passes para finalizações, 43 passes certos de 53 que ele deu ao longo de todo o jogo, 4 faltas sofridas e 3 interpretações. Interpretações fica esquisito, né? Ele conseguiu cortar 3 bolas, porque interpretação poderia ser de interpretar alguma coisa. Então ele conseguiu 4 desarmes, interrompeu 3 passes, ficando maluco. E é um cara que joga muito na parte ofensiva. Se você observar o mapa de calor do Nacho nesse jogo, ele esteve em todos os lados do meio campo para frente, do lado esquerdo, do lado direito, centralizado. Deixou uma excelente impressão no torcedor atleticano. Para mim, já dizia antes dessa estreia, que era o principal reforço do futebol brasileiro até agora. Esse cara era protagonista no principal time da América do Sul, o River Plate. O Borré é outro jogador muito interessante, mas eu ainda consigo considerar o Nacho mais importante, mais talentoso, mais genial do que o Borré, embora mais velho também. O argentino tem 31 anos, o Borré aparece com 25 anos de idade. Só para completar uma curiosidade sobre o Nacho. O argentino de 31 anos de idade tem 1,82 m de altura, uma estatura boa para um meia, mas pesa só 70 quilos. Ele é super magro, bem fino, quase um raquítico. E aí muita gente entende que ele poderia não fugir do jogo de contato físico, que nada. O cara tá sempre pronto para tomar uma porrada e não foge da porrada. É muito bom jogador. Gosto demais, acho que o torcedor do Atlético tem motivos para estar bem contente com a contratação do ex-jogador do River Plate. Bom, bora falar agora sobre o déficit do Corinthians na temporada passada. O Corinthians vai divulgar nos próximos dias seu balanço referente a 2020 e pelo 4º ano consecutivo o Corinthians fechou no vermelho. Foram 123 milhões de reais de prejuízo. O que eu quero dizer com isso? Que o Corinthians gastou 123 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. Era uma temporada em que se previa que o Corinthians talvez fosse ficar no 0-0, veio a pandemia e várias das receitas acabaram não aparecendo. Só para citar algumas, uma queda muito importante na bilheteria. Na bilheteria não, bilheteria o Corinthians já não tinha. No sócio torcedor, o Corinthians também deixou de arrecadar também com direito de transmissão. O prêmio pago pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, só foi pago agora, na temporada de 2021, até porque o Campeonato Brasileiro só terminou no mês de fevereiro. Tudo isso ajudou, contribuiu para esse prejuízo de 123 milhões de reais. Eram 83 milhões até o mês de outubro, com os 2 últimos meses e alguns pagamentos.
o Corinthians foi para 123 milhões no vermelho. Quarto ano consecutivo do Corinthians fechando no vermelho. A última vez que o clube conseguiu ser superavitário se deu em 2016, na oportunidade com 31 milhões de reais de lucro. O pior resultado da história do Corinthians segue sendo no ano de 2019, quando ele teve um déficit de 195 milhões de reais. A dívida atual do Corinthians próxima dos 900 milhões de reais. O Wesley Lima, que é o novo diretor financeiro do Corinthians, chegou a dar detalhes a respeito dessa dívida em uma entrevista coletiva na manhã dessa sexta-feira. Só para completar, observações importantes. Os 123 milhões de reais de prejuízo em 2020 se deram mesmo com o Corinthians vendendo um caminhão de dinheiro com atletas indo para o exterior. Foram 190 milhões de reais obtidos pelo Corinthians com transferências de atletas. O grosso dessa grana veio da venda do Pedrinho para o Benfica, 116 milhões de reais. O Corinthians ainda vendeu, por exemplo, o lateral esquerdo do Carlos, que está jogando na Itália, vendeu o Júnior Urso, que foi jogar nos Estados Unidos, o Cleison, que foi para o Bahia, enfim, foram várias negociações que totalizaram 190 milhões de reais. Ainda assim, o Corinthians fechou no vermelho em 123 milhões de reais. É por isso que o Duílio Monteiro Alves, o novo presidente do Corinthians, tem sido tão cauteloso em relação a reforços. O Corinthians ainda não contratou jogadores e só deve contratar se entender que é um grande negócio, porque tem a preocupação de tentar colocar a casa em ordem. Bora falar agora sobre o Flamengo. Principal notícia da noite de sexta, quase madrugada de sábado, é que o Flamengo desistiu de forma oficial da contratação do Rafinha. Notícia que explodiu depois da vitória do Flamengo contra o Resende por 3-1. E como é que se deu essa história? Há alguns dias, os homens do futebol, Marcos Braz e o Bruno Spindel, tentam convencer o presidente Rodolfo Landim de que contratar o Rafinha seria interessante. Só que pessoas próximas ao presidente Rodolfo Landim da diretoria pensavam o contrário. Diretor financeiro, diretor de planejamento, o BAP, enfim, uma galera toda entendendo que o custo-benefício do Rafinha não seria interessante, levando em consideração que o Flamengo já tem o Isla, tem o Mateuzinho, tem o João Lucas, entre outros. Havia essa queda de braços. Na quinta-feira, Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram um ultimato em relação ao presidente Rodolfo Landim. Nessa sexta-feira, durante o jogo lá no Maracanã, veio enfim a resposta do Rodolfo Landim, afirmando que não iria levar adiante a negociação com o Rafinha, que o Flamengo estava desistindo de forma oficial do lateral direito, que passou os últimos 40 dias no Rio de Janeiro, estava treinando, estava tentando manter a forma, porque deixou bem claro até nas redes sociais, queria jogar no rubro-negro. Assim que souberam dessa notícia, o Marcos Braz e o Bruno Spindel deixaram o Maracanã depois da partida dos 3-1 em cima do Resende, foram até a casa do Rafinha para comunicar sobre a decisão do Flamengo. E deixaram bem claro, nessa conversa com o Rafinha, que a decisão foi política e não financeira. Então, se você lê em algum lugar que foi uma questão de enxugar a folha, foi uma questão financeira, saiba que não foi isso que o Rafinha escutou dos dois homens do departamento de futebol. Braz e Spindel deixaram claro nesse contato com o Rafinha de que a decisão foi política. Há por trás disso, e não é a primeira vez, uma queda de braço entre o Braz e o BAP. O Braz, o homem do futebol, o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas, mas é o cara que tem mais influência em relação ao presidente Rodolfo Landim. Situação parecida ao que já havíamos visto, por exemplo, na renovação do contrato do Diego Alves, quando o Braz fechou a renovação do contrato e foi desautorizado pela diretoria, pelo restante da diretoria, pelo presidente, a fechar naqueles valores. Aí ele precisou convencer o goleiro a aceitar uma nova redução salarial. A impressão que dá é que deixam que o Braz se acerte com o jogador e aí depois a diretoria não ligada ao futebol, o restante da diretoria veta. Não podemos pagar isso que você está oferecendo. E aí o Braz fica desmoralizado diante do elenco. Foi a segunda vez que isso aconteceu e dessa vez, ao contrário do Diego Alves, o Rafinha acabou não sendo contratado. A ideia dele a partir de agora é ir para Londrina, cidade natal, junto dos familiares, para decidir seus próximos passos. A partir de agora o Rafinha vai escutar propostas de outros clubes. Ele gostaria muito de voltar para o Flamengo. O Flamengo não quis sua volta e agora o Rafinha vai optar por, entre as outras possibilidades, no futebol brasileiro depois da passagem no Olympiacos. Queria muito saber a sua opinião. Como é que você vê toda essa decisão, essa definição do Rafinha fora do Flamengo? Te convence? Você achou legal? A questão financeira para você prevaleceu ou foi uma questão política, como disseram os dirigentes do futebol ao Rafinha? Quero muito ouvir sua opinião. Use o espaço para comentários para palpitar. Combinado? Bom, encerrando por aqui hoje não, nesse vídeo, no período da tarde, prometo voltar com mais informações. Estou preparando um conteúdo bem legal sobre o Abel Ferreira. Quanto o Abel
deixou de ganhar quando ele recusou uma proposta do Al Rayyan. Tive acesso a esse contrato, tô fechando os detalhes, vou fazer um vídeo bem legal durante o período da tarde. Combinado? Não se esqueça de se inscrever no canal do Nicola se você ainda não é inscrito, para que a gente possa bater 1 milhão nesse fim de semana, 1 milhão de inscritos, e fazer uma live espetacular amanhã à noite, no domingo à noite, distribuindo uma série de prêmios bem legais para todos vocês. Combinado? Só para arrematar, não se esqueça também de deixar like no vídeo, é super importante para que o YouTube reconheça esse vídeo como um vídeo legal e recomende para mais pessoas. A gente se vê. Tchau, tchau!